estamos aqui com o Cauã, mano, monstro aí, dá uma atenção pra nós pra ouvir sobre Cristo aí. Eu quero te fazer uma pergunta, Cauã. Você sabia que Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida? Com certeza. E o que Cristo ele veio ensinar pra nós foi, os 3 anos que ele passou ensinando, foi a gente a ser guiado pelo Espírito Santo, a gente viver pelo Espírito, né? Não é uma verdade religiosa, é uma verdade espiritual, algo interno. Ele vem ensinar, quando a gente olha para a prática do pecado, que a gente conhece como pecado, né? A gente vê que é uma prática de escravidão, onde a gente serve a nossa própria vontade carnal. Sim. E Cristo, ele leva a gente para fora desse caminho, porque é como se o nosso coração fosse um trono. Ou a gente dá espaço para o nosso homem governar, ou para Cristo. Então por isso que a gente, para entender o que é Cristo, não para entender, né, mas para viver pelo Espírito, a gente exige a renúncia da nossa carne, porque o jugo que o nosso homem interno coloca é um jugo de escravidão sobre nós mesmos. Eu tenho um testemunho que eu fui usuário de maconha, cigarro, durante anos da minha vida, pornografia, vida mundana, bebida, muita coisa. E eu sempre busquei uma libertação dentro de religião, eu sempre falo aqui no meu canal, eu sempre busquei uma libertação, né, porque eu vi que estava me destruindo, né? Sim. Eu viciado na maconha, eu tentava ser liberto pela religião, não conseguia. E aí, eu era motoca, tá ligado? Eu sofri um acidente, eu quebrei o pé. E foi quando eu, dei uma sossegada, parei um pouco em casa. Eu parei com rolê, loucura, fiquei sem trampar também um tempo. E aí que eu comecei a buscar a verdade, uma verdade nas escrituras, mas eu fui compreender que, na verdade, essa verdade que eu buscava, ela já estava dentro de mim, é uma verdade espiritual. É mais ou menos como se o próprio Espírito do Criador passasse a te explicar as coisas. Tipo assim, é algo que não é do entendimento humano. Porque eu li a Bíblia, eu sempre li a Bíblia, mas eu não entendia com o entendimento do homem. Porque muita coisa na Bíblia a gente não entende com o nosso entendimento de homem. Mas é algo que o próprio Espírito Santo guia. E João 14:26 fala, aquele Consolador, Espírito Santo que eu vos enviarei, é quem te ensinará todas as coisas. E aí eu passei a ter um entendimento que, na verdade, o que a gente não consegue compreender muitas vezes não é do nosso entendimento de homem. Muitas vezes a gente tenta entender as coisas. A Bíblia, se você for ler ela é um código, irmão, tá ligado? O que você vai entender é tipo as histórias que aconteceu, história tipo, Moisés, Rei Davi, essas histórias que é mais literal. Mas tem muita coisa ali que é um ensino espiritual. E, tipo assim, quando você não tem um entendimento espiritual, é tipo um código, mano, você não entende nada. E aí eu passei a meditar nas escrituras buscando um coração sincero, entendeu? Começar a buscar o Pai, porque Jesus Cristo fala, o Pai busca os adoradores que procuram em espírito e verdade. E essa busca é você buscar o Criador com o coração sincero. Não é pra você estar com o coração perfeito, né? Porque eu também, assim, na época que eu comecei a buscar, eu ainda tava entregue a vício, um monte de coisa, irmão. Então, tipo assim, eu não fui perfeito ao Pai, né, mano? Ninguém é perfeito, porque se a gente fosse perfeito, a gente não precisaria de Cristo. Mas o que ele pede é o quê? Um coração sincero, pra ele poder trabalhar, até você ser verdadeiramente liberto, entende? Então, muito mais do que você buscar o Pai em, por exemplo, religião, não é essa adoração que o Pai quer, ele quer que você busque ele dentro de você. Porque a religião eu vejo hoje como algo externo. Se você quer, tipo, congregar, é um negócio mais externo. Então, tipo assim, a adoração só vai valer se seu coração for sincero, entende? Não adianta você ir pra um culto, por exemplo, e tá cheio de hipocrisia, entendeu? Sim. Tipo, eu vou só pro pessoal ver que eu tô indo. Eu curto essa sua lógica porque, tipo assim, eu quando era pequeno eu frequentava igreja e tal. Sim. Mas eu parei de frequentar porque tem pessoas que vão pra igreja, mas não no intuito de buscar Deus. No intuito de mostrar que tá lá, de julgar o tênis, o calçado, Sim. a roupa que o irmão tá vestindo, o corte de cabelo, o jeito que ele trata a esposa dele, cuidar da vida do outro alheia. Então você desanima porque gera fofoca, gera intriga, e um lugar que era para buscar o Criador, para conhecer mais sobre a palavra dele, um lugar para ter paz, acaba virando muita bagunça, entende? Aí eu por mim assim, eu escolhi me afastar, né, da igreja assim, mas nunca de Jesus Cristo. De Jesus. Sempre continuo orando, assim, não leio muita Bíblia frequente, mas todo dia faço minha oração, porque eu acredito que a base de um homem é Jesus Cristo primeiro. Isso aí que você falou é muita verdade, porque muita gente tá na religião
pro homem ver, não para adorar o Criador. Né? Exato. Hoje eu não frequento uma denominação nem nada, porque eu só consegui encontrar essa verdade de ser liberto, a libertação de tipo cigarro, de maconha, esses negócios, eu consegui a libertação verdadeira quando eu entendi que a verdade ela é espiritual, entende? É muito além do que a gente pensar que a gente vai encontrar uma verdade que ela é interna, a gente não vai encontrar nesse mundo externo, entende? É uma busca profunda mesmo, para você ser íntimo do Criador, e foi isso que Jesus ensinou. Por que os fariseus não aceitaram a Cristo? Porque eles esperavam que ele seria um homem poderoso na terra, um líder político, um rei majestoso. Não esperava que ia ser um Messias simples, que ensinaria coisas espirituais. Quando você tem Cristo como a base, os ensinos de Cristo, você verdadeiramente consegue se libertar, né? Eu não falo que é uma libertação do dia para a noite, é uma luta. Porque a graça do Pai, ela trabalha, isso aí eu posso dar certeza para você. Mas não pensa que é vencer da noite pro dia, tipo, os maus hábitos que a gente cria no meio da vida. Eu tinha muito mau hábito, eu tava muito preso a isso, sabe? De, tipo, vício, rolê. Vixe, mano, os bagulho que eu tava vendo que tava me levando pro buraco, querendo ou não, tá ligado? E tanto que eu quebrei o pé na loucura, mano, bebendo, tá ligado? Sim. No rolê, pá, tomei um MD no dia ainda, caí e quebrei o pé, irmão. Aí, sabe quando você vê que você fala, caraca, irmão, o que eu tô fazendo na minha vida? Isso, entendeu? Só que eu já buscava uma libertação, só que eu não conseguia, eu me entregava a minha vontade da carne. Eu queria estar sempre me divertindo, eu queria estar me distraindo, eu queria viver me anestesiando, tá ligado? Porque eu vivia me anestesiando. Eu chegava em casa, irmão, eu trampava não só em casa, eu trampando de motoca na rua, parava pra fumar um baseado, vixe, mano, era tipo o tempo todo me anestesiando, o tempo todo. E eu vi que a única forma que eu consegui me libertar foi quando eu passei a buscar o Criador em espírito e verdade, que é isso que Ele quer. E quando você medita nas Escrituras, os ensinos são para você sair disso, são para você não ser escravizado pelo seu eu interno. Então é Ele pedindo espaço para governar a sua vida. Você que é um cara que já conhece, saiba que Ele já quer governar a sua vida. Ele precisa do espaço, mas quando você começar a dar espaço, você vai ver que muita coisa que você não entendia vai passar a trazer uma clareza, entendeu? Eu sempre falo pro pessoal, eu não vou conseguir fazer as pessoas mudar nem nada, mas o que eu posso fazer é, tipo, mais ou menos mostrar o caminho que eu encontrei, que é o caminho da libertação, o ensino de Cristo, porque a verdade de Cristo é que Ele ensinou as coisas espirituais. Então muita gente hoje está presa ao material, está indo para a igreja buscar bênção, riqueza, esses negócios. Sim. Eu também já fui assim, mano. Uns 2 anos atrás eu estava indo congregando ali e o pastor falava muita coisa que me agradava, entendeu? Sim. Eu acreditava que eu podia realizar. Ótimo, eu tinha sonho de eu fazia uns trap, tá ligado? Pá. Uhum. Eu colava aqui na batalha, eu tinha um sonho de tipo, seguir nessa vida, pá, cantando de back, os bagulho, essa vida mundana, tá ligado? Sei. E eu ia pra igreja, tipo, pra pedir isso, tá ligado? Tava meio que barganhando com Deus. Sim. E não consegui uma libertação, tá ligado? Vivia nesse ciclo. Então o que Cristo Ele pede é, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Porque quando você vê que a melhor coisa, irmão, é você conseguir se livrar daquilo que te prende, você sabe que tá te fazendo mal, mas muitas vezes você não consegue. Porque pra você ser liberto é uma libertação espiritual. Então muitas vezes a gente quer vencer alguma coisa pela nossa força, só que a gente não tem força para vencer. Sim. E Cristo é essa rocha pra gente se alicerçar nele e vencer o que tá prendendo a gente. Em Hebreus fala pra gente chegar com confiança no trono da graça, porque a gente não tem um sumo sacerdote que não possa sentir compaixão, quer dizer que ele sente compaixão da gente, porque Cristo foi homem, ele foi tentado, mas ele não pecou, mas ele entende o que a gente sente, que é a tentação. A gente é tentado, né? Muitas vezes a gente fica com vergonha às vezes, de pedir desculpa pra Deus. Já tive muito isso, de pedir perdão. Sim, tá ligado? Nosso ego falar maior. Isso, fala, não. Como é que eu vou chegar em Deus aí, ó? Já pedi perdão ontem, vou pedir de novo, cair no mesmo pecado? Fiz de novo a mesma merda, eu vou me redimir novamente. Isso. Aí você começa a se ver como um hipócrita, começa a meio que se condenar, tá ligado? Só que é o que eu falei pra você. Nossa, vou trocar de que esse braço tá dentro. Só que é o que eu falei pra você. Deus, ele não pede coração perfeito, ele pede coração sincero. Então, se você tiver arrependido, a graça do Pai já te alcançou, tá ligado? Mas não pense que é da noite pro dia pra vencer, não, é difícil pra caramba, irmão. Vencer vício, mau hábito, tudo que prende a gente
num ciclo autodestrutivo, tá ligado? Sim. O ciclo autodestrutivo da vida, onde a gente escolhe se autodestruir, que era o que eu tava passando, tá ligado? Era o que eu tava passando. E a gente não pode ter vergonha se nosso coração estiver arrependido. Porque Deus, a graça do Pai não vai trabalhar se você falar, vou pecar ali rapidão, depois eu peço desculpa pra Deus, tipo, Exato. como se Deus fosse querendo achar que Deus é idiota, tá ligado? Não é, Deus não é idiota, ele conhece a intenção do coração. Ele perdoa, mas não é dessa forma, né, que Isso. funciona, tipo assim, colocar na própria cabeça, não, vou fazer porque eu tenho o perdão dele já garantido. Sim, não é, porque Deus não é bobo, ele entende a intenção do coração, então se o seu coração é sincero, tá ligado? A mesma coisa que você catar, fiz não sei o que, perdão Deus, você me perdoa, tá ligado? Não é assim, tá ligado? Sim. Ele quer coração sincero, porque assim a gente vê que tem muita gente que é religiosa que acha que é só pedir desculpa e ele vai aceitar ter um coração sincero, não é assim. Quem pensava assim, aliás, eram os fariseus, né, que eles adoravam a Deus externamente, mas o coração deles estava cheio de podridão, que foi o que Jesus Cristo chamou de sepulcros caiados, que são muito bonitos por fora, parecendo homens justos, mas por dentro estava cheio de hipocrisia. E afastava as pessoas da fé, né, porque as pessoas passaram a pensar que a busca por Deus era aquilo, né? Só se baseava em tradição religiosa, rito religioso, mas não adorava o Pai com lábio, mas não adorava no coração. Exato. E a adoração que o Pai pede é de coração. Exato. Entende? Então, para ele trabalhar, a gente dá o espaço para ele, entendeu? Mas sem vergonha. Quando se arrepender, não sentir vergonha. Esse negócio de vergonha, mano, é a pior coisa que a gente faz, mano, que é uma das coisas que mais acaba afastando a gente do Criador. Porque coração sincero, você já tá perdoado, irmão. E a graça do Pai trabalha, eu posso garantir, irmão. Porque alguém que fumou 9 anos, maconha, cigarro, vida mundana, pornografia também. Pornografia eu fui viciado desde os meus 14 anos, até meus 27, tá ligado? Então, eu sei que eu tentava largar esse vício, irmão, era não é algo, parece que você falando assim, né, tipo assim, não, é um bagulho qualquer, todo mundo faz, é de ser humano, só quem passa por essas coisas compreende como é que é a luta, né? Quando você cai num vício, independente de qual seja, carnal, independente, quando você cai no vício e depois você se toca assim na realidade, fala, caraca, eu fiz de novo, eu descumpri uma promessa, eu quebrei. Sim. Complica, né? E você sente o mal, querendo ou não, você sente o mal que você tá fazendo. Você sente depressivo, né? Tipo assim, se sente depressiviado, porque você coloca uma meta pra você, né? Você coloca uma meta, várias vezes, né? Aí você, uma hora que você tá com a cabeça vazia ou muito cheia de coisa e você quer uma dopamina muito rápido, quer um prazer momentâneo, vai lá e faz isso. Depois é só a solidão, a depressão. Vem aquele sentimento vazio e você percebe que você tá se destruindo. Sim. Né? Às vezes a gente se engana porque às vezes a amizade fala, é normal. Mas, mano, não é normal porque você sabe. Não é porque os outros falam que é normal que tá te fazendo bem, tá ligado? Exato. Então, às vezes a gente se prende muito na nossa volta, né? Porque eu por ser de ciclo de batalha, esses negócios, então eu me unia com uma galera que fumava uns baseadão junto comigo, pá. Então a gente tudo tava assim, meio que se confortando, tá ligado? Mesmo sabendo que tá se fazendo mal. Sim. Então, às vezes a gente tá num meio que a gente acaba, tipo, aceitando o que os outros falam, mas a gente sabe o que tá passando, a luta interna que a gente tá passando, né? Não sabe o que, né? Qual é a meta a ser cumprida. E o que tá te fazendo mal, a gente sabe. É o que eu falo. Acho que o maior fardo do Evangelho de Cristo, para falar a verdade, é a verdade, você falar a verdade. Porque às vezes pessoas se afastam de você por você falar a verdade. Porque, por exemplo, eu tenho uns parceiros meus que depois que eu me converti verdadeiramente, eu falo, irmão, vou te aconselhar, eu aconselho mesmo, tá ligado? Sai disso, irmão, sai disso, entrega a Cristo. Você vira meio que os caras, fanático religioso. Sim, acho que tá querendo o mal dele, né? Tipo assim, querendo tirar o prazer dele, a diversão dele, só que ele não entende no momento o que é o melhor pra ele, né? Por isso que eu tento deixar explícito, não esse bagulho, não, você tem que ir na igreja, que não sei o que, nada a ver, irmão. Buscar a sua libertação, não ficar querendo agradar o homem. Exato. Entende? Não agradar o homem. Buscar a verdade e ser livre. Porque eu acho que toda alma precisa de uma salvação, de uma libertação. Hoje eu vejo isso e eu sou liberto e eu coloquei esse propósito. Eu não, né? O próprio Criador, porque se eu falo aqui não é através de mim, é o próprio Espírito que guia para tentar
mostrar pro máximo de pessoa que existe uma libertação, existe um caminho da verdade, sim, que é Jesus Cristo. Era isso que eu ia te perguntar, você tá com, eu esqueci a palavra, tipo uma meta? Sim, de espalhar? Sim, eu tenho espalhado, comecei aqui nas praças, tô indo em todas as praças aqui, pegando com a galera. Tem um pessoal que não quer ser gravado, outras pessoas deixam gravar, mas ontem eu trombei um rapaz aqui, era motoca também. Mano, eu troquei uma ideia e foi um negócio forte, porque ele disse que ele tava buscando, ele falou que foi a segunda vez que pararam pra falar de Cristo pra ele nessa semana. Então, tipo assim, irmão, você sente realmente que é uma missão, sim, dada pelo próprio Criador. Exato. No mundo onde a gente... E outra coisa que eu gosto de falar para as pessoas, isso aqui é mais algo que eu consegui perceber, que quando você tem essa libertação espiritual, você passa a olhar o próprio sistema com outros olhos, entende? Porque hoje eu vejo que o sistema, eu falo bastante no meu canal, mano, disso aqui, que o sistema ele trabalha para afastar a gente do Criador. Eu vejo isso, eu consigo ver, entende? Que o sistema ele tá normalizando o que não era para ser normal, coisas que faz mal. Exato. Uma coisa, a promiscuidade, a pornografia, o uso da maconha. Eu escutava muito trap, eu gostava de trap. Eu gosto de trap. Se eu falar pra você, o meu homem interno gosta de ouvir trap, irmão. Só que eu não ouço mais porque eu sei que é um bagulho que me incentivava muito a fumar meu verde. Atrapalhava, tá ligado? Porque a própria frequência, a frequência sonora que a gente das músicas atrás é uma frequência baixa que deixa a gente num estado às vezes de depressão, ansiedade, porque o sistema ele trabalha para as pessoas ficarem mais inertes possíveis, para as pessoas não ter um despertar e ficar tipo meio que escrava do sistema, sustentando, sim, o sistema. Ficar sempre sonâmbula, né? Nunca acordar para a realidade, né? Ter um choque. Para sustentar o próprio sistema, mano. Ele faz isso para as pessoas continuar trabalhando, tipo exato, assim, não ter uma perspectiva fora do sistema. Exato. E é o que a gente vê muito, tipo assim, e a gente aceita, querendo ou não, quando a gente abraça, também quando a gente aceita abraçar tudo isso como se fosse algo normal, a gente está contribuindo, entendeu? E hoje eu vejo isso, porque a minha vida era trampar, pagar as responsa, que era o que eu menos gastava, era com responsa. O resto era rolê, era droga, era bebida, aí noitada, aí depois tinha que fazer manutenção na moto. Mano, ficava embolado de dívida, assim. O pessoal acha que droga é somente o ilegal, né? O que não vende, o que não se comercia